Hora do nosso quadro Sessão Terapia. E o estado emocional, ele é composto pelas emoções sentidas em determinado espaço de tempo, né? O resultado disso influencia toda a rotina, determinando aí pensamentos e ações. Ou será que é o contrário? São os pensamentos que definem os nossos sentimentos? Vamos saber mais sobre isso, né? Como que a gente consegue se manter equilibrado, né? É necessário, é claro, se conhecer melhor, né? Afinal, como diz o ditado, mente sã, corpo são. Quando a saúde emocional se altera, é claro que os reflexos são sentidos também, né, na saúde física. Então, se você busca mais qualidade de vida, deseja cuidar bem de si, para encarar os desafios aí, normais, naturais da vida, acompanhe agora a minha conversa com a terapeuta Sônia Speer. Sônia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, mais uma vez, prazer estar aqui compartilhando conhecimento, né? Dividindo aí diquinhas para melhorar o dia a dia do pessoal que está em casa assistindo a gente, né? Ô Sônia, como é que a gente sente? O que determina o que a gente vai sentir no momento seguinte a algo? Isso. Sabe que a melhor definição de sentimento que eu gosto muito de citar é do livro O Segredo. Então, nele, a autora fala que o sentimento é a resposta do universo para aquilo que está passando na nossa mente, para o nosso pensamento. Então, eu penso e a partir do que eu estou pensando, eu gero um sentimento. O problema é que a gente pensa muita coisa ao longo do dia, são muitos pensamentos, então é muito difícil a gente controlar o nosso pensamento, até porque a gente entra no piloto automático, Elise, e acaba nem percebendo o que está passando na minha mente, né? A gente se conecta com as coisas do dia a dia, acha que está pensando só sobre aquilo, mas às vezes a gente sente esse aperto no peito, sente que o sentimento não está legal, né? Então a dica é, comece a se perguntar, feche os olhos por alguns segundos e se pergunta, o que eu estou sentindo agora? Qual é o sentimento que está predominando aqui? E aí você vai começando a se perceber, né? Nessa correria ali, opa, não, peraí, hoje eu estou triste. Por que eu estou triste? O que aconteceu? E aí, a partir desse sentimento, eu começo a rastrear o que é que eu estou pensando. O problema é... Ou seja, eu não consigo controlar exatamente o meu sentimento, eu preciso controlar os meus pensamentos que vão causar esse sentimento. Isso, exatamente. Então, o mecanismo que a gente tem para controlar o sentimento é controlar o que eu estou pensando, o que está passando na minha mente ao longo do dia. O problema é que a nossa mente, ela utiliza o que a gente chama de caminhos neurais, né? Eu vou fazer uma analogia aqui para o pessoal de casa entender de uma forma mais fácil, né? Imagine um sítio, né? A grama nasce, cresce, solta, mas onde o gado passa, o gado sempre passa no mesmo lugar. E ali a grama chega a um ponto e não nasce mais. Vai abrir esse caminho. Exatamente. Da mesma forma, o nosso cérebro funciona. Então, eu me acostumo a pensar sempre de determinada forma e, a partir daquilo, ao redor, os caminhos são fechados. Não tem como passar por esses caminhos, né? Então, por isso que pessoas que têm o hábito de terem pensamentos pessimistas sobre todas as coisas, pessoas que são excessivamente medrosas, então, qualquer situação que aconteça, eu sinto medo. Porque esse é o caminho neural que o seu cérebro está acostumado a fazer. Então, ele está sempre sondando perigos, ele está sempre sondando possibilidades das coisas darem errado, porque é esse caminho que ele conhece. Então, eu preciso, no meu dia a dia, adquirir esse hábito de perceber, de me perguntar o que eu estou sentindo. Não, peraí, mas eu estou pessimista pra caramba, eu estou com medo de alguma coisa. E vira um hábito mesmo, né? Que a gente consegue identificar, fulano, beltrano, ali é super queixosa, tá sempre, né, se queixando de alguma coisa, de alguma situação, então a pessoa vai ficando negativa. Sim, e aí é sempre mais fácil olhar para o outro, né? Então eu percebo aquela tia, aquele parente, né? Que está sempre reclamando, que está falando. Mas é difícil a gente olhar para nós mesmos. Então um sinal muito forte, muito claro de que eu não estou tendo bons sentimentos e bons pensamentos é a consequência que está acontecendo na minha vida. Porque tudo que a gente materializa é consequência do que eu estou sentindo. O sentimento é esse magnetismo que cria a minha realidade. Até você citou o segredo, né? Isto. Porque que diz que você tem que pensar sempre positivo, porque você está movimentando as energias do universo, é isso? Né? Exatamente. Então, assim, tudo que eu sinto, eu estou mandando um recado para o universo. Eu estou me conectando, eu estou gerando essa energia magnética que vai atrair as situações para mim. Então, se eu sou uma pessoa que, poxa, tem aquele dia horrível, tudo dá errado, eu preciso começar a me perguntar e me perceber o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, né? E aí tem uma dica bem prática para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, assim, cria um banco de memórias,
coisas positivas, imagens, pessoas que você gosta, né? E aí, nesse momento em que você se percebeu nessa emoção baixa, né? Não tô com uma emoção legal, aí eu vou me conectar com essas imagens. Então, fecha os olhos por alguns segundos e acessa esse estado mental de alegria, de felicidade, ou do que essa imagem representa para você. E aí você vai modulando o teu pensamento, né? Até ser uma escala aí, né? Deixa eu vir para cá, gente, para eu segurar aqui para a Isso aí. Então, vamos mostrar aí para o pessoal de casa. Dois. Isso aí. Essa imagem é bem fácil de achar na internet também, tá? Isso é um estudo de um pesquisador norte-americano. Acho que eu até já citei em alguma outra entrevista. O nome dele é David Hawkins. E aí, então, ele fez testes, né? Medindo a frequência vibratória na pele das pessoas e induzindo algumas emoções, alguns sentimentos. Então, se a gente observar na escala, por exemplo, a gente tem lá embaixo vergonha. Então, às vezes a gente acha que sentir vergonha é uma virtude, né? Eu tenho que me envergonhar das minhas coisas ruins, das coisas que eu faço. Só que esse sentimento de vergonha produz uma escala vibratória muito baixa. Então, vergonha não tem nada de bonito, né? A gente precisa, sim, reconhecer os nossos erros, fazer o possível para corrigir e perceber o que é que eu aprendi com aquele erro. Até você falou aqui nos bastidores para mim que é um dos piores sentimentos, né, Sônia? Exatamente. Então, sentir vergonha ou sentir culpa, é o segundo ali, que está também muito baixo, atrai realidades ruins, atrai coisas negativas para você, te distancia dos seus objetivos, das suas metas de vida, né? Então, quanto mais eu fico vibrando, e aí, por exemplo, né, a questão da culpa. Às vezes eu sou levada a essa situação de culpa por uma questão familiar. Então, às vezes, pais que são dependentes emocionalmente dos filhos acabam fazendo joguinhos aí, né? Ai, porque você não veio me ver, porque não sei o quê. E o filho entra realmente nessa frequência, né? Então, assim, ai, eu sou um filho ingrato, porque eu não vou ver meu pai. Então, eu não vou porque meu dia está corrido, eu tenho um monte de coisa para cuidar. Mas eu me sinto culpada de não estar lá. Então, o que eu quero trazer com essa escala é realmente essa consciência de que eu preciso sim perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, para não cair nessa baixa frequência, porque hoje as pessoas vibram em grande parte nessa frequência baixa desses sentimentos ruins. Isso, exatamente. Assim, hoje, se a gente observar a média da população mundial, ainda está muito baixa, né? Se a gente observar ali, por exemplo, vem culpa, vergonha, apatia, tristeza, medo. Então, se a gente observar tudo o que vem acontecendo, né? E observe em volta as pessoas com quem você convive. Quantas pessoas você conhece que vibram em medo, que você percebe no olhar da pessoa, às vezes, né? Ai, começa a contar essas coisas que estão acontecendo, esses desastres. Você percebe que a pessoa está sentindo na pele aquilo, né? E aí, isso contagia. E aí, quando eu falo, né? A gente precisa cuidar com essas ondas, né? De disseminação de informações de uma forma... nas conversas com os amigos e tudo mais, porque a gente está, assim, propagando... Afeta as pessoas, propagando, né? Essa emoção. O que seria o ideal nessa escala, Isso. Sônia? A gente teria que vibrar assim, onde ali? O ideal é que a gente consiga passar da escala 200 para cima. No consultório, com o pêndulo, a gente consegue verificar, aferir certinho qual é a frequência que você está vibrando e te ajudar com as ferramentas ali para você realmente começar a se perceber cada vez mais qual emoção que você está sentindo ao longo do dia e aumentar a sua frequência. Quando a gente faz uma harmonização energética, por exemplo, eu já te ajudo induzindo a uma frequência mais alta. Mas o ideal seria que a gente passasse ali do orgulho, coragem, que é a escala 200 para cima. Se eu conseguir sustentar a minha frequência lá em cima, show, porque aí eu vou criando a realidade que eu desejo. Eu vou me aproximando por magnetismo, atraindo tudo que é meta para mim. Então, onde eu coloco Olha que maravilha, gente. Vamos tentar vibrar, então, numa frequência mais alta, controle seus pensamentos para controlar as suas emoções, né? E ter uma vida mais leve e mais plena. Sônia, quem quiser acessar mais conteúdos, ficou super interessado, nosso tempo foi curto, né? O assunto é maravilhoso. Sim, é sempre curto, né? Sempre a gente vai curto. falando. Pode me achar no Instagram, @SoniaSpear, né? A gente está sempre conversando por lá. E no Instagram também tem o link para o meu WhatsApp, então pode chamar e a gente vai trocando informações aí. Ai, adorei mais uma vez, Sônia. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.